Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires, sou doutor em engenharia de informação focado em bioinformática. Este podcast é focado na mente ateísta. Os tópicos serão bem variados, mas em geral o objetivo é ajudar a entender como vai ser um Brasil mais ateísta, como vai ser um Brasil mais secular. O que muito possivelmente será resolvido, quais são os conflitos atualmente que são criados por questões religiosas, dogmáticas. Então o objetivo é servir como um ponto de reflexão para ateístas ou pessoas que sejam interessadas na mente ateísta. Então, nosso objetivo é, em cada episódio, tratar de forma diferente ou de forma bem variada a mente ateísta. Inicialmente, eu vou produzir os episódios eu mesmo, mas nós vamos ter possivelmente convidados, qualquer pessoa que conheça um ateísta que tem uma certa influência e queira sugerir para o podcast para ser entrevistado, para a gente bater um papo, ou até mesmo se você tiver qualquer influência no ateísmo brasileiro que tem algum tipo de importância no mundo do ateísmo brasileiro, você está convidado a participar. Eu sou autor de vários livros e os meus últimos livros têm sido focados em ateísmo. Eu sugiro eu peço gentilmente que conheça os meus livros na Amazon, no Google Books e também conheça meu canal do YouTube, onde esse podcast vai estar disponível com episódios extras e também será disponível, todos os episódios do podcast estão disponíveis no YouTube com a adição de mais episódios. Então se inscreva no meu canal do YouTube e deixa seu like, suas estrelas, dependendo de qual plataforma você estiver usando. Então, bom aprendizado. Não preciso do céu, nem de inferno pra temer. Sou apenas um ser, tentando entender, e o pensamento me faz viver. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse podcast, eu queria fazer uma discussão que eu acho extremamente importante. Eu queria falar um pouco sobre algo que eu tenho, um assunto que tem bastante correlação com a minha formação, é a ideia de criacionismo, porque no meu livro Seria a Bíblia um livro científico, eu dei vários exemplos de como a Bíblia não é um livro científico, né? De como a Bíblia é um livro que não deveria ser levado a sério no que tange à questão científica. Então, uma das coisas que eu explorei com bastante frequência foi exatamente a ideia de que a Bíblia ela erra em coisas básicas, em coisas muito assim triviais, né? Como por exemplo, Jesus fala sobre o tamanho de sementes. Existe o problema que é bastante conhecido entre os ateístas que criticam a Bíblia, que é o fato de você ter a criação da luz primeiro e o sol depois. Nós sabemos que a luz que nós temos vem do sol, mas esse tipo de conhecimento só foi descoberto posteriormente, né? Até Isaac Newton se achava que a luz vinha do paraíso, e quando Newton fez a decomposição da luz, nós tivemos aquela ideia de que a luz não era pura como eles pensavam. Então, assim, as visões religiosas, elas moldaram. Então, isso que nós estamos vendo hoje em dia, que é o criacionismo, é, na verdade, um dos últimos. Não dá para dizer se será o último suspiro, né? A gente pode dizer que é um dos últimos suspiros. Isso é porque, se você pensar em uma guerra, né? A ciência vem combatendo a religião durante séculos, né? E essa fronte de embate vem sendo movida, né? Então, essa frente, ela já foi. A religião mantinha, na verdade, um monopólio sobre a realidade, e a ciência se resumia à filosofia, né, como Aristóteles, Platão e as ciências naturais. E posteriormente, de acordo com o avanço desse terreno, a religião foi colocada mais e mais no escanteio, foram surgindo mais campos, né? Hoje em dia nós temos inúmeros campos de ciência, e muitos desses campos surgiram recentemente, como a própria medicina, o próprio conceito de biologia. Então, de acordo com a avançada dessa batalha, né, com a avançada dessa luta entre ciência e religião, nós tivemos um avanço e uma perda de poder, né, da religião. Então, isso é algo extremamente positivo, né, para todos, mas esse conflito continua, né? Nesse episódio desse podcast Mente Ateísta, nós vamos falar de um
uma dessas batalhas que está sendo travada atualmente, né? E para mim é uma batalha extremamente importante. Acho que nós deveríamos dar atenção. Nós vamos falar sobre a questão do criacionismo. Então, nesse episódio, nós vamos falar de uma das batalhas mais importantes que talvez está sendo travada nos Estados Unidos e também o Brasil também tem sido influenciado. Como nós vamos ver, existe uma forte correlação entre os americanos e os brasileiros. Se você comparar com outros países, vocês vão ver que o Brasil tem uma forte influência americana. Isso pode ser explicado, por exemplo, se a gente tentar pensar, estudar os movimentos religiosos, né, americanos, né, os movimentos pentecostais, neopentecostais, que é algo muito forte no Brasil, são de base americana. Você pode pensar que houve uma evangelização do Brasil, uma segunda colonização. A primeira foi feita pelo catolicismo através dos movimentos católicos, dos movimentos que nós conhecemos muito bem, mas também houve um segundo processo, né? Esse segundo processo de evangelização, né? Esse segundo processo de evangelização foi feito posteriormente pelo processo chamo de teleevangelização, que o evangelho veio posteriormente. Uma curiosidade que eu descobri recentemente foi a Igreja Batista, né? Eu não sabia que a Igreja Batista tinha vindo também nesse processo. Eu achava que seriam as igrejas pentecostais e não pentecostais, mas o próprio sistema da Igreja Batista, pelo que eu pude entender, também veio dos Estados Unidos. Então, eu achava que a Igreja Batista tinha vindo em um processo talvez independente, mas não, né? Com exceção, o cristianismo veio da Europa no processo de colonização e a evangelização do Brasil através dos evangélicos veio dos Estados Unidos, basicamente. Então, isso explica por que os evangélicos brasileiros são extremamente alinhados com o trumpismo agora com esse movimento criacionista. Então, nós tivemos historicamente, durante a história, nós tivemos os católicos na Europa impedindo o desenvolvimento científico através da Inquisição, queimando cientistas, impedindo a prisão de Galileu, que só recentemente a igreja teve coragem de pedir desculpas a Galileu, e mesmo assim, foi uma desculpa mal pedida, né, que é uma desculpa, aquelas desculpas assim de, desculpa, mas aí, aquela desculpa mal feita. O que nós estamos vendo é um processo no qual os evangélicos, muito possivelmente, vão cometer os mesmos tipos de erros, né? É uma coisa assim, às vezes até frustrante, né? Que você vê os católicos cometendo erros históricos, né? E os católicos reconhecendo os erros que eles cometeram, e os evangélicos aparentemente tentando cometer os mesmos tipos de erros, né? Que um dos erros cometidos pelos católicos foi a castração da ciência, né? A castração do pensamento científico, e uma coisa que aparentemente eles aprenderam, né? Pelo menos em teoria, a Igreja Católica não tem mais praticado, não de forma direta, né? Talvez a gente pode pensar que isso tem sido feito de forma indireta. Mas de forma direta, a Igreja Católica não tem praticado esse tipo de. É sempre de forma indireta, né? E você pode pensar. Vamos lembrar que os evangélicos nasceram de uma reforma protestante que tinha como objetivo uma disputa de poder dentro da Igreja Católica, né? De quem teria acesso a Deus, quem teria acesso a falar por Deus, de trocado em miúdos, né? É uma briga por almas, é o mercado das almas, o mercado da fé, quem tem monopólio sobre Deus, né? E que no final é o monopólio de controle, é o monopólio financeiro. Então, né, que está acontecendo entre duas partes. Então, eu queria lembrar que eu tenho uma ideia legislativa para tentar, na verdade, acabar com. Na verdade, o meu ponto de vista, na verdade, aqui nessa ideia, é evitar a gente se preparar para o que está acontecendo nos Estados Unidos. Como eu vou mostrar para vocês, existe uma forte correlação entre 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 o Brasil e os Estados Unidos no que tange essa questão. Então, assim, pensar em leis que possam. É óbvio que no final, lei nunca é a melhor opção, né? O Brasil está cheio de leis que ninguém respeita, o Brasil tem leis contra nazismo, mas assim, nós vimos o governo Bolsonaro, não somente o presidente, como todos os ministros falando de nazismo abertamente. Então, o Brasil tem inúmeras leis, né, que não funcionam. Mas é assim, é uma coisa que a gente tem que. Eu não me parece que conversar com criacionista, eu tenho
acompanhado alguns debates nos Estados Unidos, vai funcionar. Nos Estados Unidos, a corte, eu vou mostrar para vocês um exemplo, a corte americana teve de interferir. Então, não é uma coisa que a gente consegue somente conversando e fazendo ciência e sendo pacífico. Tem exemplo no qual a corte americana teve de interferir ativamente. Então, a pergunta vai ser essa, né? A pergunta vai ser até que ponto a gente consegue fazer um diálogo, como eu estou fazendo aqui cientificamente, e até que ponto a gente vai ter que ter leis que protejam, né, que cria a proteção das pessoas. Vai ter que ser uma coisa pensada como sociedade, e eu acho que lei também pode ser um caminho, né? Essas propostas no Senado, elas precisam de 20 mil apoios, de 20 mil apoios elas serão discutidas no Senado. Não quer dizer somente que se for aprovado online, vai ser aprovado no Senado. Muitas vezes não é, né? Tem muitos casos que não são. Mas, no mínimo, a gente consegue colocar a ideia no Senado, a gente consegue colocar o Senado para trabalhar, a gente consegue ocupar o Senado com coisas importantes. Nós vemos o Senado brasileiro, até mesmo a Câmara dos Deputados, preocupado com coisas como banheiro unissex, todas aquelas baboseiras cristãs, né? Só que quando a gente consegue movimento suficiente no e-Senado, no e-Cidadania, a gente consegue um mecanismo para garantir que a gente vai manter os deputados e os senadores ocupados, né, com coisas que realmente valem a pena, com coisas que realmente têm valor para a população. Discutir o sistema de ensino e garantir que o sistema de ensino será protegido desses movimentos americanos de base criacionista é algo é uma proteção da soberania nacional. Como nós vamos discutir, né, eu vou apresentar para vocês durante toda a apresentação, os Estados Unidos já está bastante desenvolvido tecnologicamente. Os Estados Unidos já é uma potência em vários assuntos, com tecnologia. A China está tentando bater os Estados Unidos e algumas expectativas já mostram que a China vai conseguir nos próximos séculos, ou até mesmo nas próximas décadas, conseguir superar os Estados Unidos, já que o Brasil não tem esse plano. Então, o estrago que é o ditado popular, né, galinha que acompanha pato morre afogada, né? Esse ditado é bem válido aqui, porque os Estados Unidos ser criacionista, eles já são líder em várias áreas. O Brasil não é. O Brasil tem problemas com o analfabetismo muito tempo. O Brasil tentar copiar os americanos, inclusive os movimentos que eu já conversei com alguns pastores, eles acham legal o Brasil ser submisso aos americanos, né? Eles veem os americanos como uma espécie de divindade, né? Então, assim, para eles não estão nem um pouco preocupados que se o Brasil vai ficar para trás na tecnologia. Os americanos, apesar de qualquer problema, eles já são líder em certas áreas. E o movimento criacionista nos Estados Unidos é rejeitado totalmente dentro da universidade, até mesmo dentro de muitos grupos americanos. Então, fica a reflexão, né? Apesar de que eu concordo plenamente que ficar fazendo lei não resolve, mas já é um caminho. Então, o próximo ponto que eu queria trazer para vocês é a questão do. O próximo ponto que eu queria trazer para vocês é a questão porque o criacionismo chega a ser muito engraçado, chega a ser uma coisa que chega a ser triste e até deprimente, né? Uma das coisas que eles defendem, os criacionistas, é de que para tentar, porque os criacionistas, o que eles fazem? A gente vai discutir mais isso durante a discussão. Eles ficam tentando encaixar observações e críticas e paradoxos dentro da Bíblia Sagrada, né? Até onde eu sei, a Bíblia não fala nada, né? Eu tenho que pesquisar melhor, mas eu acho que a Bíblia não fala nada se os leões eram vegetarianos. Então, eles argumentam que para resolver o paradoxo de que como que pessoas dormiram do lado de leões famintos durante 40 dias e 40 noites, né? É uma coisa bizarra, né? Como que leões ficaram sem comer durante esse tempo inteiro? Aí depois que desceram, eles ficaram um tempo sem comer também. Então, a justificativa que eles dão como sempre, são justificativas criadas, tiradas assim não tem pé na cabeça, é de que supostamente os leões eram vegetarianos. Os leões viraram carnívoros depois, mas isso até onde eu sei, eu tenho que pesquisar melhor, a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia é um livro totalmente confuso, não tem detalhes, então a ideia de que os leões eram vegetarianos para tentar resolver. A ideia de que os leões eram vegetarianos para tentar resolver a questão do paradoxo de que como que pessoas dormiram com leões do lado, né? Como que pessoas dormiram 40 dias e 40 noites com leões famintos do lado e depois, né, depois que a Arca de Noé supostamente chegou ao fim, ela supostamente ficou um tempo sem comer até as plantas e os animais, né? O que não faz qualquer sentido isso, né? Até onde eu sei. Não há qualquer evidência científica de que leões já foram vegetarianos. A vantagem da religião e do criacionismo é que você pode inventar o que você quiser, né? É uma coisa assim, bizarra, né? Você pode inventar
qualquer coisa que faz sentido para você, para poder fazer a Bíblia fazer sentido, eles criam, né? Não tem nenhum critério, né? Como não tem a Bíblia não tem nenhum critério também. Como que juntaram os textos bíblicos? Não existe nenhum critério. Foi a Igreja Católica na época, junto com o Império Romano, que decidiram o que entrava e o que não entrava. Não tem nenhuma base lógica para isso, né? Então, o método científico, né? Isso aqui é uma charge que resume muito bem. O método científico quer dizer para você, aqui estão os fatos, né? Que conclusões podemos tirar deles, né? Ou seja, o método científico ele parte dos fatos, né, das evidências e cria uma teoria, né? No caso do método criacionista, aqui estão as conclusões. Que fatos podemos encontrar para superá-los, né? Ou seja, o criacionista, e você pode ver isso no debate que o nosso tópico aqui vai ser esse debate aqui, ó, debate entre o Bill New e o Ken Ham. O Ham, na verdade, é um criacionista, ele é responsável por Answering Genesis, que é uma instituição bastante grande, com muito recurso. Essa instituição, ela cria museus de dinossauros, só que os dinossauros com dados modificados. Então, é uma instituição grande, né? O Ham, na verdade, o Ham, ele se você observar o debate dele com o Bill New, com o Neil, o debate dele é basicamente isso. Ele está o tempo inteiro tentando fazer com que ele está o tempo inteiro tentando fazer com que o tempo tentando fazer com que os dados se curvem diante da narrativa bíblica. Só que aquela coisa se chama tendência de confirmação e viés do vencedor, viés do sobrevivente. É quando você somente analisa aquilo que te interessa, né? Os outros fatos, todos eles ignoram, né? Eles ignoram. Aí, em alguns casos, eles criam coisas que não são falseável, né? O que um dos princípios da pesquisa científica é a falseabilidade. Né? Falseabilidade é você criar uma teoria que pode ser desprovada, né? Ou seja, uma teoria que pode ser negada. Uma das formas deles resolveram. Tem vários problemas que o criacionismo cria, né? Um dos problemas do criacionismo é como que os cangurus foram parar lá na Arca de Noé, lá no suposto Israel, né? Tem até piada na internet sobre isso, mas uma das justificativas que eles dão é de que havia uma suposta ponte e os cangurus passaram por essa ponte, né? Não há qualquer evidência de que essa ponte existiu, né? As evidências de que essa suposta ponte existiu é zero, né? Não há qualquer evidência de que existiu essa suposta ponte. Então é assim que eles resolvem problemas. Né? Os criacionistas, quando eles resolvem um problema, ele cria outros problemas, né? E geralmente a regra é a mesma, né? A regra geralmente é a mesma. A regra é a seguinte: a regra de que a regra geralmente é sempre a mesma. A regra de que as pessoas, né? Que no caso os cientistas, os ateus, que são obrigados, né? É o mesmo truque de Deus, né? Você não pode desprovar Deus, você não pode provar Deus, então eu fico com meu Deus. É a mesma história. Eles criam teorias, para cada problema que eles resolvem, eles criam problemas mais sérios e mais difíceis, né? Por exemplo, o caso, a suposta ponte que fez com que os cangurus fossem até a Arca de Noé e depois voltassem, não tem pé na cabeça. Não existe nem qualquer evidência de que essa ponte existe, não existe qualquer evidência, não há qualquer rastro de que eles não encontraram qualquer rastro de que realmente houve uma mudança, nem que os cangurus realmente moveram de Israel até a Austrália, de Austrália até Israel. Tem o caso do Brasil também, se essa ponte existiu. O mais legal do criacionismo é que ele vai resolvendo os problemas de acordo com o ponto, né? E o Brasil, existiu essa ponte também no Brasil ou existiu uma ponte para cada local, né? É uma coisa totalmente sem sentido, né? Uma coisa que chega a ser, eu diria até humilhante intelectualmente para a humanidade a gente ter criacionistas, né? Bill, né? Bill faz uma conta que é bastante curiosa, né? No meu livro seria a Bíblia, um livro científico, eu falo dessa mesma coisa. Só que no meu livro eu não cheguei a fazer os cálculos. Né? No meu livro eu chego a mencionar essa mesma conta do Bill aqui, mas eu não cheguei a fazer os cálculos. Né? Aqui o Bill fez os cálculos e ficou bem legal. Que ele mostrou? Ele mostrou o seguinte, que se nós temos 4.000 anos desde a suposta enchente, que na verdade é a suposta o grande dilúvio, que ele colocou aqui como Ham's Flood, mas não é dele, na verdade, né? Isso é um texto bíblico que veio muito possivelmente do povo babilônio, né? Então você teria mais de 15 milhões de espécies, né? 400 anos, ele fez uma conta rápida aqui,
você teria 11 espécies surgindo todos os dias, né? Essa conta pode ser feita também de outras formas, porque o criacionismo é uma teoria muito arrogante, né? Ela tenta explicar várias teorias científicas. Por exemplo, um problema também que o Niels Bios também trouxe para atenção para o RAM, e eles não sabem resolver, que é, por exemplo, se o movimento das placas tectônicas deveria ter uma aceleração muito rápida. Isso quer dizer o seguinte, que as placas tectônicas se aceleraram na velocidade necessária, se você fosse para a Europa com 20 anos, quando você voltasse para a Europa, por exemplo, Brasil-Europa, e você fosse com 20 anos, depois você fazia Brasil-Europa de novo com 30 anos, o tempo de viagem seria perceptível. Não, a velocidade com que as placas deveriam mover faria com que a aceleração, porque a Terra está se movendo, né, nesse exato momento, né? É por isso que a Terra a cada um ano dá uma volta no Sol. Mas a velocidade com que a Terra move não tem aceleração suficiente, ou na verdade acho que tem um movimento. Não, ela, na verdade ela tem velocidade que varia, né? Só que essa aceleração ela não é o suficiente para você perceber, né? O máximo que a gente consegue ver são os movimentos do mar, essas coisas, mas a aceleração da Terra ela é tão fraca que a gente não sente a aceleração. Mas se as placas tectônicas estivessem se movendo em uma velocidade necessária para que o grande dilúvio fosse verdade, né? Essa aceleração seria percebível. Eu não tenho os números exatos antes de fazer uns cálculos científicos, mas com certeza essa aceleração seria perceptível. Não faz sentido você. O que acontece? O criacionismo fica tentando resolver os problemas que eles criaram, só que eles não resolvem o problema. Eles fazem afirmações que são tão quanto, né, ou até mais bizarro do que o original, né? O criacionismo é isso, é uma coisa bizarra, é um conjunto de teorias que não tem pé nem cabeça e eles tentam resolver o problema. Só que quando eles tentam resolver o problema, eles criam mais problemas ainda, né? Eles criam problemas piores do que os problemas anteriores. É como se eles vão piorando a coisa, né? Eles vão fazendo uma lambança, né? Que vai sendo pior, né? O Arca de Noé, né? O dilúvio já é absurdo, né? Já é absurdo. No nosso livro, né? Nosso livro seria a Bíblia, um livro científico. Eu dou um exemplo de um padre ou um católico, não sei, que acha que aquela teoria é totalmente absurda, né? Então, assim, não são todos os cristãos que acreditam no criacionismo, né? O criacionismo é um movimento evangélico e fundamentalista. Então, inclusive, o Bill News falou a mesma coisa, né? O que serão dos cristãos que não acreditam nessa história, né? Essa ideia do criacionismo ela é recente, por incrível que pareça, né? Ela é um movimento que surgiu nos Estados Unidos e surgiu quanto mais a ciência foi ficando mais bem definida e mais bem aceita, esses movimentos evangélicos cristãos começaram a se ver ameaçados, né? Porque eles não têm mais o controle sobre as pessoas, né? Agora as pessoas, como disse o Daniel Souto-Maior, as pessoas buscam na ciência, até o mesmo religioso, ele busca na ciência a certeza, né? Ele busca a certeza na medicina, a certeza nos métodos científicos. A religião está ficando meio para trás, né? Então, essa tentativa de fazer uma validação científica é uma tentativa fracassada e uma espécie de último suspiro. Não dá para dizer até que ponto eles vão conseguir manter esse fogo, ou se eles vão conseguir convencer as pessoas em geral a votar em políticos como Bolsonaro, Donald Trump, mas isso é um último suspiro, né? Isso é um desespero, de certa forma. Esse é meu livro, né? Seria a Bíblia, um livro científico. Você pode ver o livro aqui no QR Code. Nesse livro, né, seria a Bíblia, um livro científico. Eu dou vários exemplos, né, sobre esse tipo de situação. Então, eu sugiro que vocês vejam nos exemplos que eu dou. A Bíblia não é um livro científico. O criacionismo não é teoria científica. Então, por que o criacionismo é tão forte nos Estados Unidos, né? Uma coisa que chama atenção, né? Uma coisa que chama atenção no debate do Niels Bill, né? É de que os cientistas que ele cita, né? Ele citou vários cientistas que são supostamente criacionistas, né? E alguns até são criacionistas, aparentemente. Eles dão depoimentos que são criacionistas. Alguns deles são até importantes, né? Você pode pensar, são cientistas meia boca, né? Na verdade, não, né? Tem um cientista lá que criou a máquina de ressonância magnética. Então, tem cientistas ali na lista dele que deram depoimentos na apresentação dele que são cientistas de peso, né? Não são cientistas, todos cientistas péssimos, são cientistas, algum deles de peso. A boa notícia é que eles são poucos, né? Não são tantos, né? São poucos. A, o outro ponto também que chama atenção, né? O outro ponto que chama atenção é de que são todos cientistas de base criacionista, né? São todos cientistas de base criacionista.
surgiu das certezas e verdades, de tudo que nunca se viu, da falsa ideia de felicidade, a prisão do pensamento, o direito de expressar-se. Olá, vamos fazer uma pequena pausa para você saber um pouco mais sobre o meu trabalho. Eu sou autor de vários livros, todos disponíveis em várias plataformas como Amazon, Google Books, e eu também tenho um canal do YouTube, né, que serve como complementação com episódios extras. O meu mais recente livro, A Revolução Ateísta, fala sobre vários assuntos, né, que você muito possivelmente vai ver nas discussões de ateístas. Esses assuntos incluem assuntos como moralidade, assuntos como política. Então, o livro será lançado em volumes, né? O volume 1 já está disponível. E nesse volume 1 você vai aprender basicamente todos os assuntos que aparecem em debates modernos sobre ateísmo. Eu produzi o livro depois de um bom período ouvindo os debates, ouvindo as pessoas influentes no debate internacional e também me esforçando para ouvir no Brasil, né, os debates no Brasil. Então eu convido vocês a conhecer meu livro mais recente, A Revolução Ateísta, mas existem outros volumes, como seria a Bíblia, um livro científico, que é uma abordagem um pouco mais científica da Bíblia. E muito possivelmente recente teremos mais livros, né? Então um abração a todos e espero que estejam gostando do podcast, do episódio que está ouvindo nesse exato momento. Sem discernimento, castigo maior não há. As verdades que nos impuseram teimaram em não explicar a dor e o sofrimento e o desejo de odiar. A tristeza e o pecado habitaram entre nós, e um povo sufocado clamava por não ter voz. Então, a boa notícia é que são todos cientistas de base, são todos cientistas de base americana, são todos nos Estados Unidos, e esses cientistas, por mais que algum deles tenham feito contribuições, isso é um fato, né, não tem como negar a contribuição desses cientistas com excelente contribuição, como o criador da máquina de ressonância magnética, mas estão todos concentrados nos Estados Unidos. Isso deveria chamar atenção, né? Por que todos esses cientistas são de base americana, né? Por que todos eles estão localizados nos Estados Unidos, né? Isso é uma coisa que geralmente deveria chamar atenção, né? Porque, por exemplo, todos eles são americanos. Em parte, isso é uma coisa até interessante de observar, né? Porque às vezes eu até acho que esse conflito ele vai muito além da ciência, né? Ele é um conflito é um conflito político, né? Porque Darwin era britânico, né? Darwin, onde eu sei, Darwin é britânico. E Darwin era de origem católica, né? Então, apesar de que ele era agnóstico, mas ele tinha de base católica. Ele não acredita, ele tinha uma visão bastante agnóstica em relação, especialmente depois que ele desenvolveu as próprias teorias, ele ficou ainda mais agnóstico. Mas talvez, às vezes, eu tenho a sensação de que essa questão dos Estados Unidos é uma questão política, né? Ou seja, ele é porque Darwin é católico, Darwin é britânico, e todos, se observar, todos os países europeus basicamente aceitam a teoria da evolução. Então, o que nós vemos muito possivelmente, não, o que nós estamos vendo muito possivelmente, é uma tentativa de desvalorizar o trabalho científico de Darwin somente devido à sua origem, né? Porque ele é de origem britânica. Uma coisa que talvez a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pela frente, mas eu já vou adiantar, a maior parte dos cientistas que foram para os Estados Unidos foram depois da Segunda Guerra Mundial, né? Com a Segunda Guerra Mundial, o período nazista, toda aquela história, isso fez com que esses cientistas se movessem, né, fugindo dos horrores da guerra. Isso incluiu cientistas como Albert Einstein. Einstein também se moveu para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, na época, aceitaram todos esses cientistas de braços abertos e aceitaram eles como parte parte do sistema deles lá. Esse aceite, na verdade, foi feito, né? Esse aceite que foi feito, ele foi feito com base nesse com base em um investimento pesado em ciência. Então esse na verdade é um dos alertas que o New Bill faz, né? O New Bill não é o único, o Sam Harris faz o mesmo alerta de que os americanos poderão ficar para trás. Só que acho que a parte mais complicada é que o Brasil não se desenvolveu cientificamente ainda, né? O Brasil não tem um desenvolvimento científico pesado, então
Sem esse desenvolvimento científico pesado do Brasil, o Brasil está copiando os Estados Unidos, mas o Brasil não tem esse histórico científico, né? O Brasil não está desenvolvendo sua capacidade cognitiva, o Brasil não está. O Brasil tem a fuga de cérebro, né? Os Estados Unidos têm a barreira de cérebro, né? Que eles estão começando eles limitam muitas vezes os potenciais de pessoas que vão para o país, especialmente agora com várias políticas migratórias e todo esse processo. Então, nós temos uma coisa que é uma coisa meio paradoxal, né? Os Estados Unidos já se desenvolveram muito bem cientificamente, tecnologicamente, com boas universidades, enquanto que o Brasil não tem esse desenvolvimento. E ao mesmo tempo, o Brasil quer competir com os Estados Unidos no sentido de querer aceitar o criacionismo sem ter o desenvolvimento necessário, né? O mais curioso que eu estava pesquisando, esse Ham, né, que discutiu com o Nils Bills, ele traduziu para o português vários dos textos, né, do criacionismo, né, inclusive ele teve uma influência muito forte no Brasil, no que tange o criacionismo. Isso é uma coisa até interessante, né, você vê que a hegemonia americana no Brasil, ela vai muito além de simplesmente econômica, né, ela envolve também religião através do evangelho, e agora também através de ciência, né, com o criacionismo. Por isso que essa proposta minha lá que eu coloquei lá no Senado, lá no Cidadania, ela é bastante interessante, bastante importante, porque ela vai ajudar, né? Ela vai ajudar a gente a, a, a evitar, né? A evitar que a gente tenha, né? Essa hegemonia, que a gente evitar que esse processo de criacionismo, que é um processo de emburrecimento, né? Emburrecimento mesmo, né? Emburrecimento da população americana, que já está bem desenvolvida em geral, né? Você pode pensar que isso não vai afetar muito os Estados Unidos como vai afetar o Brasil, porque eles já estão bastante à frente de tecnologia, mas vai emborrecer o Brasil que ainda não conseguiu se desenvolver tecnologicamente, né? O Brasil tem nomes brilhantes, mas isso não é uma coisa que é totalmente aceitável, não é uma coisa que é totalmente parte da cultura brasileira. Então, o Brasil está nessa questão, né? O Brasil não deveria, né, em teoria, se envolver com a questão do criacionismo, né? A história religiosa dos Estados Unidos, só para a gente entender o contexto, né? Porque o criacionismo é um movimento americano, né? É um movimento que surgiu nos Estados Unidos, está sendo empurrado pelas instituições americanas. Eu não consigo achar, não consegui achar nenhum exemplo de uma instituição europeia que defenda o criacionismo, né? O criacionismo é baseado na Bíblia, né? É baseado em Gênesis, no Antigo Testamento, e não há eu não consegui encontrar nenhum exemplo de alguma instituição americana que defenda o criacionismo. Então, a história religiosa americana, os Estados Unidos foram colonizados por grupos protestantes, né, puritanos, que tinham uma base muito literal da Bíblia, né? Até hoje nós temos, né? As estatísticas mostram isso, né? Em torno de 15% dos evangélicos americanos, né? Eles acreditam literalmente na Bíblia, né, que é uma interpretação literal. Quase metade dos americanos acreditam que dinossauros e humanos viveram ao mesmo tempo, né? Isso é uma coisa totalmente bizarra, né? Você pensar isso, né? Que não faz qualquer sentido, né? A capa do meu livro, que tem Jesus sentado em cima do dinossauro, tem a ver com isso, né? Que é uma visão literária da Bíblia. O Brasil está copiando, né? O Brasil é um país que tem todo o potencial e está entrando na onda, né, dos americanos, que já tem bastante desenvolvimento, tanto econômico quanto desenvolvimento tecnológico, que acaba sendo uma coisa péssima para o país, né? Isso é uma questão até de hegemonia nacional, né? Uma coisa que muitas vezes acho que ninguém percebe, mas essa questão do criacionismo é uma ameaça é uma ameaça à soberania nacional do Brasil. Porque se ameaça o desenvolvimento tecnológico, se ameaça o desenvolvimento de tecnologia, se até o desenvolvimento de ciência, né? Então, essa base cultural influenciou profundamente a forma do país, né? Com o tempo surgiram várias denominações cristãs, e todas elas adotaram a visão rígida da Bíblia, né? Eu fiz uma postagem de blog agora que tem um outro movimento americano também, né? Que hoje no Brasil nós temos a teologia do domínio e a teologia da prosperidade. São dois movimentos evangélicos americanos que vieram para o Brasil e está causando problema através do bolsonarismo, né? Mas tem um segundo movimento que já tá calado, que os mormons também já estão aparecendo no Brasil, e tem também um outro movimento americano, que eu esqueci o nome, mas também é outra interpretação literária da Bíblia, né? Então você pode pensar que o Brasil é um laboratório americano de movimentos evangélicos, né? Até brinco que os evangélicos no Brasil é uma cota de controle dos americanos. Os americanos não precisam nem um tiro para controlar o Brasil, né? Através dos evangélicos, eles controlam o Brasil, né? O Brasil não tem autonomia, né? Isso explica por que, por exemplo, os movimentos bolsonaristas, eles sempre têm a bandeira dos Estados Unidos, né? O que é uma coisa bem bizarra, né? Que é um movimento patriota, supostamente patriota, mas que carrega a bandeira de outro país, né? Eu nunca vi um movimento patriota americano carregando a bandeira de outro país.
Então, exemplo, né? Grupos como os batistas, né? Que eu achei até curioso, né? Achava que os batistas tinham sido, eu tinha aquela ideia de que os batistas haviam surgido no Brasil através de um outro processo, mas não, até os batistas também vieram também de um processo de colonização, né? Eu achei bastante interessante isso, porque a gente está acostumado com os pentecostais e os neopentecostais, né? Mas os batistas também vieram de um processo americano, você pode pensar o processo de colonização do Brasil, né, que é um processo até curioso, né, que o Brasil foi colonizado duas vezes, né, primeiro pelos católicos, né, através dos europeus, e posteriormente pelos americanos, em um processo que foi a evangelização através de televisão, né, televisiva, a teleevangelização. Então foram dois processos de colonização. Isso explica porque se você observar os movimentos evangélicos, os movimentos bolsonaristas, geralmente eles carregam carregam três bandeiras: a bandeira do Brasil, a bandeira dos Estados Unidos e a bandeira de Israel, né? A bandeira de Israel seria o símbolo do evangelho mais fundamentalista. A bandeira dos Estados Unidos é a colonização que foi feita posteriormente pelos americanos através do evangelho. Isso contrasta com países como o Brasil, né, ou a Europa, onde a Igreja Católica tem maior influência. Só que isso tem mudado, né? Esse contraste que eu estou falando aqui é o contraste histórico, né? Nós sabemos que cada vez mais os evangélicos estão crescendo em uma velocidade muito alta, e você pode pensar isso, basicamente isso, né? Que se você prestar atenção, essa briga, né? Essa briga ela tem a ver com ela tem a ver com essa briga ela tem a ver com uma hegemonia uma hegemonia europeia, né, da Europa, versus uma hegemonia americana, né? Então a hegemonia americana vem através do evangelho, e a hegemonia europeia vem através da Igreja Católica, né? Então você pode pensar que é uma espécie de controle duplo, né? Do controle duplo do Brasil, né? Você tem de um lado a Igreja Evangélica, né? E você tem de outro lado a Igreja Católica, né? Que você pode pensar que é um movimento duplo. Então você pode pensar que o Brasil, eu até escrevi um artigo no meu blog, que é o Tratado de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas cristão, né? Metade do Brasil está controlado pelos evangélicos, através do bolsonarismo, e metade do Brasil está controlado pelos católicos, através do Lula, né? O Lula tem forte influência nos católicos. Teve até um acordo, né? O Acordo Santa Fé, né? O Acordo Santa Fé de 2009 deu vários privilégios aos católicos no Brasil. Então, com o aumento dos evangélicos no Brasil, esse atrito vem aumentando no Brasil, né? E a tendência é piorar. Já vemos sintomas, né? O Brasil já enfrenta um problema de analfabetismo da população, né? Que o Brasil ainda não é um país que tenha toda a população alfabetizada, e mesmo a alfabetização ela é problemática. Nós temos os analfabetos funcionais. No meu livro Ciência para Não Cientista, volume 2, Religião, eu falei de analfabetismo científico, né, que é exatamente isso que vai acontecer. O analfabetismo científico é exatamente isso, né, que é uma dificuldade, né, de entregar para as pessoas, uma dificuldade, né, de entregar para as pessoas conhecimento científico, né. Essa dificuldade, o brasileiro já tem problema, né. No meu livro, né, Discurso de ódio, desinformação e fake news, eu falo exatamente dessa dificuldade do brasileiro. O brasileiro é um dos piores. O Brasil, segundo uma pesquisa da OCDE, o Brasil ranqueia na última posição. O Brasil ranqueia na última posição na capacidade de detecção de fake news, né? Então, se você pensar na capacidade de detecção de fake news, o Brasil está na última posição, né? Uma das piores posições, um dos piores países para detectar fake news, que é a capacidade de você fazer um julgamento crítico de notícias, né? Por exemplo, o brasileiro tem dificuldade em fazer diferenciação entre piadas, né, ou seja, os memes e as informações falsas, né, ou seja, sátiras, né. Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver. O céu é só uma promessa. Eu tenho pressa, vamos nessa, caminhar com os pés no chão, buscar minha razão, e o pensamento me faz viver.
Estou tão cansado de culpas, de pecados que não são meus. Eu sei, mas o que posso fazer? Preciso de espaço pra ser. Me deixe viver. Me deixe viver. Preciso viver. Livre. Livre. Olá, você acabou de assistir, de ouvir mais um episódio do meu podcast Mente Ateísta. Nesse episódio eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gosto sempre de lembrar que os meus livros estão todos disponíveis na Amazon, no Google Play e em várias plataformas. Eu também gosto de lembrar também que esse podcast está disponível no YouTube, para quem prefere o YouTube. E o YouTube permite que eu poste episódios extras. Então, você pode acompanhar o meu podcast Mente Ateísta no YouTube, onde você poderá encontrar todos os episódios arquivados por um período de mais de 3 meses. Também poderá acompanhar episódios extras. Então, sugiro que você compartilhe com amigos, com ateístas ou com pessoas que se interessam pela causa ateísta no Brasil. Como sempre, se você conhecer alguém que possivelmente tem interesse em participar, tem interesse em ter uma conversa, em ser entrevistado e falar sobre o ateísmo no Brasil, meu podcast está aberto para possíveis convidados.